Bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um encontro da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara, Pieba. Nossa turma é a turma dos adolescentes e nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 o tema Salmos Vivos. Hoje nós estamos no quarto encontro a respeito desse tema. E o título da lição de hoje é Sede de Deus. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua bondade, pela Tua infinita graça, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. Obrigado, Pai, por ter cuidado de nós até aqui, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor é um Deus que honra Tuas promessas, é um Deus zeloso, cuidadoso, que sempre se preocupa com Teus filhos, Pai. Obrigado porque mesmo virtualmente temos a oportunidade, Deus, de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra e aprendermos um pouco mais de Ti, Deus. Eu Te peço que em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa lição, que o Senhor fale através da lição, através da Tua Palavra conosco, nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor abençoe a vida de cada um que estiver assistindo a este vídeo, Pai. É isso que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, Sede de Deus é o título da nossa lição, como eu havia falado, e o texto bíblico de hoje é o Salmo 42. Eu vou fazer a leitura do Salmo e depois a gente vai falar um pouquinho dele, tá bom? Vamos fazer a leitura, então? Vamos lá, Salmo 42. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de Ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador, meu Deus. Amém. Pessoal, este Salmo, o Salmo 42, ele provavelmente foi escrito por uns dos filhos de Corá. Corá, não sei se vocês lembram, ele incitou uma revolta contra Moisés. Está lá em Números, eu acho que capítulo 16 de Números. E o final dele foi trágico, da família de Corá, que a terra se abriu e engoliu Corá e sua família, mas seus filhos sobreviveram. E aqui, no Salmo 42, que muito provavelmente foi escrito por um dos filhos dele, a gente pode enxergar esse salmo como uma canção de exílio, né? Um lamento individual, né? O salmista aqui,
ele estava passando por uma época da sua vida que parecia que Deus estava ausente, estava distante. Ele se encontrava exilado no norte de Jerusalém, nas proximidades do Monte Hermon, e ele estava cativo, né, num país distante, um país de pagãos, longe das práticas costumeiras do templo, né, distante ali do povo dele. E neste momento, o salmista, como a gente leu no Salmo 42, ele tem a impressão de que Deus está ausente, né? E essa impressão, essa angústia que ele está passando, essa tristeza, ela leva a uma sequidão, né? Uma sede por Deus. Ele sente sede por Deus. E quantos de nós, né, não já passamos por momentos em momentos bem difíceis, né, em que temos a sensação de que Deus está ausente, ou que Ele está atrasado, que a gente ora, busca a Deus, mas a gente sente que Deus não está ali. Quantas vezes, né, a gente já sentiu assim, ou pelo menos já se questionou por que Deus às vezes permite algumas situações difíceis em nossa vida, né? Isso é muito comum, né? E por que isso é comum? Por que a gente enxerga muitas vezes isso que eu estou falando na nossa vida, ou na vida de alguém que a gente conhece, e até aqui no texto bíblico que a gente acabou de ler, que é o Salmo 42? É porque nossa casa, nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar não é aqui, né? Quando Deus criou a humanidade, quando Deus nos criou, a finalidade com que Deus nos criou era para que a gente vivesse em comunhão com Ele, que a criatura, que somos nós, vivêssemos em comunhão com o Criador. No jardim do Éden, né? Adão, lá em Gênesis, né? Quando a gente lê sobre a criação, a gente percebe que este era o propósito de Deus, que a gente tivesse uma constante comunhão com Ele. Só por causa da queda, por causa do pecado, a gente foi separado de Deus. E a partir de então, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né, do jardim, e o povo começou a andar como peregrino pela terra, longe de Deus, né? Só que um novo jardim, ele já foi preparado na cidade celestial para nós. E através de Jesus, nós tivemos uma reconciliação com Deus. Nós fomos reconciliados através de Jesus, né? Mas apesar de sermos reconciliados, nós estamos ainda num lugar que não é a nossa casa. Nós não voltamos para casa ainda. Nós fomos reconciliados, mas nós não estamos em casa. Então, por isso, é muito comum que a gente sinta esse vazio que o salmista está falando aqui, que é o vazio na alma, né? Uma sequidão, uma sede, aqui, como por exemplo, ele inicia o Salmo no versículo 1, que é: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Aqui ele fala dessa sede, né, que ele sente por Deus, porque ele estava exilado, ele estava distante do povo dele, das práticas religiosas que eles tinham na época, da casa de Deus. E ele sente essa sede, e nós sentimos também essa sede hoje, porque apesar de sermos novas criaturas, reconciliados, nós ainda não voltamos para a nossa casa. Então a gente vive sempre sendo tentado pelo pecado, sempre a nossa carne tenta falar mais alto que nosso espírito, e a gente sempre sente essa sede. E essa sede é uma sede de Deus, né?
é a sede do nosso Criador, de preencher o vazio no nosso coração que a gente tem, que muitas pessoas, muitas vezes, não entendem de onde que vem esse vazio, né? Muitas pessoas, às vezes, buscam na vida realizações, buscam um emprego dos sonhos, estudam, sempre estão, né, buscando, melhorando. Não que seja errado, é certo fazer isso, né? A gente tem que estudar, batalhar e sempre tentar melhorar, ser uma pessoa melhor, mas a gente nunca vai conseguir preencher o vazio, esse vazio que a gente sente, e saciar essa sede com essas coisas, com as coisas materiais, com as coisas que são passageiras nesse mundo, né? Porque as coisas são passageiras. E só Deus pode saciar a nossa sede. Esse mundo é como, as coisas desse mundo são como a água do mar, por exemplo. A gente bebe a água do mar e a gente fica com mais sede ainda, porque aquela água não serve para matar a nossa sede. E assim são as coisas do mundo. E a verdadeira fonte é Deus. É só nele que teremos esse espaço que está vazio na alma preenchido por Deus. Então, por isso, meus irmãos, a gente ser salvo, ter nascido de novo em Cristo, em Jesus, não nos garante uma tranquilidade na vida, não nos dá isenção de passar pelas lutas diárias dos problemas, né? Mas só que a gente tem que ter certeza de uma coisa, que Deus está sempre cuidando de nós, e Ele que nunca nos abandonará, Deus nunca nos abandonará, né? Apesar das lutas. E a gente pode estar fora da nossa casa, mas a gente está sempre debaixo dos cuidados do Pai. A gente falou um pouquinho sobre problemas, sobre sofrimento, na segunda aula desse tema que a gente está estudando. Por que a gente sofre, como que a gente identifica isso. Então, se você não assistiu a aula, eu sugiro que você assista. É a segunda aula sobre esse tema. E quando a gente olha para esse salmo, além de enxergar isso que é muito importante, que é a sede que nós temos naturalmente de Deus, né? Que o salmista começa o salmo dizendo isso, ele em outras duas partes, inclusive ele repete nos versículos 5 e 11, sobre ele dialoga com a sua alma. Ele fala assim: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Ele dialoga porque a alma é como se fosse nossos sentimentos, né? Nosso interior. E ele passa a querer entender por que a alma dele está tão triste, por que ele está tão triste, deprimido. E muitas vezes a gente tenta buscar solução dos nossos problemas em coisas, em pessoas, e a gente não consegue entender muitas vezes, porque a única pessoa que tem a resposta para os nossos problemas é Jesus, é Deus, né? A gente pode tentar achar por nossas forças as respostas dos nossos problemas, mas a gente não vai conseguir encontrar uma resposta eterna, uma resposta duradoura e verdadeira. Podem ser respostas passageiras que resolvem ali no momento, mas a verdadeira resposta, ela vem de Deus. E ele depois que ele pergunta, ele questiona a sua alma, por que ela está tão triste assim, ele passa até a repreender a sua alma, ou seja, ele repreende ele mesmo, o seu eu. Ele fala assim: espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Espere em Deus, ele diz para a alma dele. Depois que ele passa a repreender a própria alma e dizer para ela esperar em Deus, é como se ele estivesse falando com ele, né? Esse salmo, ele é um salmo
que é um salmo pessoal, ele fala dele, né? Ele fala dos problemas que ele estava passando ali no exílio, e ele começa a sentir que Deus não estava com ele, e estava longe, porque ele estava distante das práticas religiosas do seu povo, não estava indo no templo, ele sente saudade daquilo, ele está sozinho, está sofrendo, as pessoas, os pagãos estão zombando dele, e ele começa a se questionar, por que eu estou sofrendo assim? E ao mesmo tempo ele se repreende, dizendo, espere em Deus, espere em Deus, né? Ele passa a trazer o que então? Esperança e certeza da presença de Deus. Porque se ele fala que a alma dele tem que esperar em Deus, é porque Deus estava ali com ele, apesar de se sentir sozinho, né? Então, a partir disso, ele passa a entender e esperar em Deus, né? Muitas vezes nós sentimos que oramos, por exemplo, buscamos a Deus, e como não temos a resposta ali na hora, ou estamos passando por um problema difícil, a gente tem um costume de achar que Deus não está respondendo. E às vezes não é que Deus não esteja respondendo. Muitas vezes você, nas suas orações, vai receber um não de Deus, porque aquilo não é bom para você. Tem coisas que são óbvias, né? Tem coisas que são erradas e que a gente não precisa interpretar o não de Deus. Você não deveria nem orar por elas. Por exemplo, se uma pessoa se apaixona, estou dando um exemplo, se apaixona por uma mulher ou um homem casados e começa a pedir a Deus para aquele relacionamento, né, acontecer, não vai dar certo, não precisa nem orar, porque como que você pede para se relacionar com a pessoa que é casada? Isso é errado. Então, assim, o não de Deus, ele não precisa nem ser interpretado, porque é errado o seu pedido, aquilo ali não vai fazer bem para você, aquilo é pecado, e Deus tem um não, e muitas vezes Deus tem um não pra gente, e muitas vezes esse não é tão claro, porque nós não entendemos, porque nós enxergamos até um limite. Deus sabe de tudo, Deus vê lá na frente. Então Deus sabe que aquilo ali para você não vai ser legal, não vai ser bom. Então Deus não vai te responder positivamente a oração que você está fazendo. Não porque Deus esteja ausente, mas não, Ele está presente, inclusive está cuidando de você. E aquele não ali, como a gente dá um não para uma criança, por exemplo, um filho que muitas vezes não sabe o que é bom para ele. Por exemplo, meu filho de 5 anos vive me pedindo celular. Eu sei que celular não é bom para ele, apesar de que o mundo está ensinando o contrário, várias crianças com celular na mão. Eu falo que não, eu explico para ele, né? Mas ele não sabe, ele não entende ainda que aquilo não é bom para ele, e muitas vezes ele fica chateado com não. E Deus é a mesma coisa com a gente, Ele fala não para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes também Deus está esperando que a gente esteja pronto para receber aquilo, né? Então Deus nunca está ausente, Deus sempre está presente, e mesmo no não, Deus está cuidando de nós. Mesmo quando Ele nos disciplina, nos ensina, Deus está cuidando de nós. Quando a gente falou na lição 2 sobre o sofrimento, muitas vezes Deus, nesse momento que nós estamos passando, um sofrimento, um problema, Deus está ali moldando o nosso caráter. Ele permite que essas situações difíceis aconteçam na nossa vida, para que a gente melhore, a gente se torne cada vez um cristão melhor, né? Ele molda nosso caráter, nosso comportamento e nossos valores. Então, independentemente das circunstâncias que a gente passe, como o salmista passou, ele se repreendeu ali
né? E a alma dele fala: espera em Deus. Independente do que a gente esteja passando, do momento da nossa vida, Deus nunca está distante de nós, Ele sempre está presente, né? E a gente tem que ter esse entendimento do que Deus tem para nós, né? E do que nós somos aos olhos do Pai, né? Nós somos filhos de Deus, herdeiros da herança. Nós já estamos salvos. Nós tivemos um momento na nossa história que a gente foi separado de Deus pela queda. Toda a humanidade caiu através da queda de Adão e Eva. Só que com Jesus a gente foi reconciliado, mas a gente ainda não voltou para casa. E nós vamos voltar. Então, duas lições que nós precisamos tirar desse salmo aqui para nossa lição de hoje. A primeira é que essa sede que a gente sente, esse vazio no coração, essa necessidade de preenchimento, ela vem porque nós precisamos preencher nosso coração com Deus, que é a verdadeira fonte de água viva. Só Ele pode preencher esse vazio. E esse vazio é natural, porque apesar de salvos, nós não estamos em casa. Nós estamos ainda nessa terra, nós somos feitos de carne, nós sentimos, nós pensamos coisas erradas e nós tendemos muitas vezes ao pecado. Por isso que a gente tem que sempre buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, para a gente ficar firme, para a gente aumentar a nossa fé sempre e para nosso espírito ser sempre superior à nossa carne, falar mais alto e a gente entender, ter essa visão espiritual de que a gente vai só preencher esse vazio na nossa vida com Deus. A gente pode buscar, a gente pode correr atrás das coisas, ter prazer nas coisas que são corretas, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira contemplação, o verdadeiro preenchimento, ele só acontece quando a gente busca a Deus verdadeiramente. Então a primeira lição é essa, onde saciar a nossa sede. E a segunda lição é que a gente deve sempre esperar em Deus, sempre esperar em Deus, sempre ter fé que Deus, Ele está sempre conosco, independentemente de onde a gente esteja, em que momento a gente esteja passando. Se você está aí na sua casa, se você está sofrendo de alguma maneira, se você está passando por uma situação difícil, saiba que Deus nunca te abandona, Ele nunca vai te abandonar. Busque sempre a Deus, tenha fé e saiba que no momento certo Deus vai te responder. Amém? Pessoal, a lição de hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido, que Deus tenha falado com vocês e espero vocês no nosso próximo encontro, ok? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.